Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT Posição 17, como também é o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do Linha da Frente que passa todas as terças-feiras às 20 horas e 45 minutos na sua tela. E como temos dito habitualmente, é o caro telespectador e internauta que está na linha da frente, pois os problemas cá abordados, as soluções apresentadas são para melhorar o seu dia-a-dia, todos os momentos. E vamos partir para a apresentação dos nossos primeiros temas, aliás, os nossos dois únicos temas para esta edição terça-feira. Vamos falar sobre o balanço dos 100 dias de governação do Presidente da República. Ainda ontem esteve o Daniel Chapo a proferir os seus pronunciamentos em relação a este mesmo balanço e colocou alguns destaques, mas também vamos falar sobre as declarações de Agostinho Vuma, presidente da CTA, no âmbito das eleições à presidência daquela mesma confederação. Falava Vuma sobre Álvaro Massing e a sua candidatura à CTA. Vamos partir para a saudação, Dr. Mulungo. Muito boa noite nesta noite terça-feira. Quero cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas, mas também apresentar o seu ponto prévio. Do mesmo modo, como comenta sobre este balanço feito pelo Presidente da República no âmbito dos 100 dias da sua governação. O Presidente da República destaca como uma metáfora fazer omeletes sem ovos. Eu uso desta mesma metáfora para fazer uma pergunta. Onde é que estavam os ovos antes? E talvez para ser mais específico, como é que se governa sem um orçamento aprovado e mesmo assim se atingem metas? Muito boa noite. Boa noite, Belis. Boa noite, doutora Telma. E a saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou da sua plataforma que tem recurso ou como recurso hoje para poder acompanhar a informação na íntegra. E, bem, meu ponto prévio é exatamente este informe ou esta comunicação do Procurador-Geral da República a partir da Assembleia da República, que é a Casa do Povo. Este aqui terá, de facto, no ponto que concerne a questão dos raptos, terá, de facto, sugerido que, a partir do momento que tem uma vítima, ou seja, constata-se que há uma vítima, a partir da denúncia de familiares, devia-se congelar as contas da vítima e dos seus familiares para que não conseguissem proceder com o pagamento do resgate. Bem, eu penso que, se calhar, mais desenvolvido, o Procurador-Geral podia trazer aqui alguns dados que pudessem esclarecer isso ao fundo e que nós pudéssemos perceber o que é que ele, de facto, tenta alcançar com este tipo de medidas. Mas, olhando de uma forma superficial esta medida, eu tenho a salientar, eu em particular, que não seria uma boa medida porque nós teríamos, de facto, estaríamos, neste caso, a colocar a vida da vítima em risco porque os raptores, não tendo logrado aquilo que é o seu intento, com esta frustração de não conseguir se mexer as contas por parte da vítima também e dos seus familiares, podiam torturar a este e, quiçá, até este perder a sua vida. Então, estamos aqui a entrar numa situação em que parece-me que este posicionamento ou esta colocação do Procurador-Geral da República, ela dá mais primazia aos bens materiais, neste caso ao próprio dinheiro, à proteção dos valores monetários e não à proteção da vida como tal, porque parece-me que as famílias terão que proteger os seus dinheiros através do congelamento da sua conta e não, de facto, pagar o resgate para ter a vida do seu ente querido de volta à convivência familiar. Então, eu acho que numa primeira fase ela coloca em risco a vida da própria vítima. Numa segunda análise, eu acho que também coloca em causa a questão da segurança de todos os seus familiares, porque a partir do momento que tem alguém que é de facto raptado, esta medida, ao ser adotada, ela evidencia de facto quem são as ramificações familiares desta vítima, e isto vai colocar estas pessoas também numa situação de vulnerabilidade, e esta vulnerabilidade vai gerar uma insegurança a nível destas pessoas, e isto pode causar
um determinado tipo de distúrbio psicológico, mas também pode causar outros tipos de problemas a essas pessoas. Então, eu acho que o procurador, a desenvolver mais, se calhar, este ponto, pode nos dar uma determinada luz sobre o que quis dizer a fundo ou quais são os contornos como tal desta proposta que ele coloca à mesa para solucionar, em parte, esta questão dos raptos. Agora, indo diretamente para a sua questão sobre os 100 dias do Presidente da República, eu acho que essa comunicação é estratégica e é de facto uma forma de garantir aqui uma legitimidade política, porque se formos a perceber, o Presidente da República, ele traz uma informação numa vertente de construção de narrativa, onde fala da questão de ter conseguido lograr 92 dos 96 pontos que a sua equipe colocou como sendo metas para os 100 dias. Então, numa primeira fase, eu olho como uma comunicação estratégica, mas também que visa construir uma legitimidade política. Depois, também parece que é algo que lida com a questão da estabilidade política e a previsibilidade. Eu acho que ele está a trazer aqui uma imagem de que Moçambique é um Estado estável, o que é muito importante, e a questão da previsibilidade, ela per si ostenta a ideia de que o investidor a nível do estrangeiro, ele pode confiar em Moçambique, e aqueles que já têm o seu investimento a nível local, é um ambiente que está sendo construído com vista a garantir a segurança para a prossecução dos seus negócios. E um outro ponto é aplicar uma estratégia de prestação de contas públicas, ou seja, esta foi vista como uma estratégia de prestação de contas públicas. O Presidente vai aparecendo depois de 100 dias a esclarecer sobre os pontos que ele combinara outrora com a população sobre o que será a sua governação dentro destes 100 dias. Então, é vista como uma espécie de prestação de contas. Aliás, temos grandes exemplos. Se nós formos olhar a vários governos que foram reconstituídos, ou seja, entraram no poder, mas tinham como missão uma reconstrução do próprio Estado, mas também garantir um reposicionamento, como a África do Sul, quando vimos o Cyril Ramaphosa, também trazia pontos do gênero, ou seja, algo que garantisse a legitimidade da sua governação, mas também prestava contas em público. O Kagame também usa o mesmo procedimento para, de facto, garantir aquilo que é a sua aproximação e a transparência para com a questão da governação. E depois, isso tudo é construído na base do pensamento de Max Weber, da teoria de legitimidade, segundo a qual o governante precisa demonstrar uma racionalidade, ou seja, ele tem demonstrado uma racionalidade para garantir a tudo e a todos que Moçambique é um Estado ou um parceiro que dá para apostar nele e que, se calhar, nos próximos passos que o governo dará, trará aqui mais sinais ou mais evidências de que Moçambique é um país próspero. Então, depois temos aqui ênfase no setor da saúde e desenvolvimento social. Esta menção de investimentos nos setores como saúde, através de infraestruturas. Ainda ontem nós vimos o Ministro da Saúde a lançar a primeira pedra para a construção de uma infraestrutura. Isso é sinal, de facto, de que há um plano para governar o nosso Estado. E esse plano já começa a dar sinais a partir destas pedras que foram lançadas. É verdade que há alguns problemas ainda dentro do próprio setor da saúde que devem ser verificados, que são muito pontuais para poder responder àquilo que são os nossos problemas a nível interno, mas que estes sinais, como essa construção, de facto, eles dão-nos uma determinada esperança. É uma esperança de que alguma coisa está sendo feita. Agora, pode não significar efetivamente uma espécie de informação abonatória para todo um grupo no nosso país. Alguns ficarão satisfeitos, mas alguns não. Então isto dependerá muitas das vezes da questão da interpretação. E outro porém é que a questão de tomada de decisões
do tipo estruturantes, que são mais impactantes, essa também não foi muito vislumbrada durante estes 100 dias. Então, há questões técnicas que foram aqui tratadas pelo presidente e o seu governo, que estes de facto ficam aquém da sua compreensão, porque elas lidam com questões tipo estas que nós vimos da LAM ou da LAM, esta demonstração que a LAM foi tomada, ou é um covil de bandidos que de facto tentam dia e noite usurpar aquilo que são as contribuições do pacato cidadão e também viabilizam o nosso serviço aéreo, que é o único a nível nacional. E são esses que, dentro de um processo onde um ambiente de monopólio não conseguem satisfazer o crescimento de uma empresa como a LM. E depois vimos aqui a questão de compromisso com direitos sociais. Esta aqui é muito importante porque está ligado ao objetivo do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Esta questão, ela muito bem tratada, pode trazer Moçambique a uma rota de parcerias formidáveis a nível internacional, o que muitas das vezes não temos visto. Desde a questão das dívidas ocultas, Moçambique permanece numa zona de penumbra, é visto a nível internacional como um parceiro que não é de confiança. Então, essa questão de compromisso com os direitos sociais pode gerar ganhos de capital político para o próprio governo. Depois temos aqui uma busca por redução de desigualdades que foi tratada neste discurso. Esta busca por redução de desigualdades também é muito importante, mas precisa de uma grande atenção do próprio governo, porque o governo, se não tratar esta questão com distribuição de renda, com abertura de serviços sociais do tipo saúde e escola para todos os indivíduos, isto sempre estará numa situação minada. E quando está numa situação minada, ela sempre inviabilizará essa ideia de uma redução dessas desigualdades. Então, em parte, eu acho que numa primeira fase, eu olho esses 100 dias nesta vertente. É verdade que ainda temos aqui o impacto internacional e diplomático, e este é muito importante, mas a partir do momento que mencionei a ONU e mencionei os parceiros internacionais, é que exatamente esta questão está lá ilustrada. E isso lida exatamente com a questão da soberania institucional. Quando há uma soberania institucional, valorizando as responsabilidades do Estado e olhando para o Estado como uma organização responsável, isto pode nos projetar a uma ideia de que Moçambique é, de facto, um Estado que pretende e tem um governo que pretende recuperar a boa imagem que os outros governantes construíram, se calhar até o presidente Guebuza conseguiu-se construir uma boa imagem do nosso Estado. Então, por aí eu compreendo que se calhar haja dentro desses desses 100 dias um trabalho que foi feito, mas esse trabalho precisa de uma avaliação técnica, assim ao ar, porque não teve uma medida estruturante, mas impactante, não tem assim um valor visivelmente mediático, um valor que possa ser mediatizado, como por exemplo se o Presidente da República tivesse colocado na barra do tribunal todos os corruptos que assolam o nosso Estado. Quando nós vimos um presidente de uma agremiação como CTA a negar uma decisão de um tribunal, nós começamos... Poderá ser abordado já no próximo tema. Exatamente, só estava a usar como exemplo, este devia ser colocado na barra do tribunal a responder por um processo, porque o tribunal é um órgão de soberania. Exato, aproveitando mesmo essa deixa, o Presidente denuncia conflitos de interesse na LAM, mas não nomeia culpados. Por que razão o Presidente da República aponta os problemas, mas não aponta responsabilizações concretas ou até mesmo soluções, de forma muito breve já para passar para a doutora Telma? Bem, eu não sou perito em direito, mas eu acho que todo cidadão tem um direito, acho que é a presunção de culpa, deve assim se tratar. E eu acho que o Presidente ainda não tem matéria suficiente, ele e a sua equipe, que de facto aquelas pessoas que estão lá na LAM são de facto culpadas pelo todo o processo. Mas
nós sabemos que aquelas pessoas agem de má fé contra o nosso Estado. Tem várias empresas fantasmas que prestam serviços. Isto é típico, não é só na LAM, é todas as instituições do nosso Estado que, de facto, estão assaltadas por esse tipo de indivíduos que, dia e noite, tenta satisfazer o seu umbigo. A partir do momento que um belice tem um tio, um primo, um sobrinho que ascende ao poder, na figura de ministro ou diretor nacional, ele já coloca na sua mente que vai criar uma empresa, vai ganhar concurso e vai prestar serviços. É só percebermos que, na altura do presidente Gabuza, a empresa que construiu estradas era a SS Construções. Depois, vimos um pouco a obra-prima aparecer ali a fazer algumas obras, mas depois disso veio o presidente News e vimos a JJR a construir. E se calhar, nesta governação do presidente Chapo, teremos uma outra empresa. Então, estes são os sinais de que esta LM não está isolada. Há outras instituições que também ainda estão com o mesmo tipo de problema. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos então para a doutora Telma. Dentre aquilo que foi destacado pelo Presidente da República, para além de no lado da saúde, temos também no lado da educação que foram distribuídos livros, como também refeições escolares. Doutora Telma, muito boa noite. Foram distribuídos milhões de livros escolares e refeições nas escolas, mas os professores continuam a marchar ou a ameaçar greve e as escolas ainda sem carteiras. O que isto significa? É um progresso mesmo ou é um paliativo para encobrir a crise estrutural que Moçambique enfrenta? Boa noite, eu acho que ainda não tinha sequer saudado os colegas do painel, então, boa noite, Belice, boa noite, o Dr. Mulungu, boa noite a todo o povo moçambicano. Também agradeço a Deus pelo dom da vida e, neste preciso momento, gostava de enaltecer como meu ponto prévio a alta que foi dada à Alcina pelo Hospital Central de Maputo. Por acaso tive a oportunidade de visitá-la, ela já consegue falar, e também agradecer à equipe médica, a cirurgiã que acompanhou todo o processo até que ela conseguisse recuperar e que vai seguir para a fase da cirurgia de recuperação maxilar e todos os tecidos que foram perdidos no dia 5 de março, quando houve aquele tiroteio em Marraquene. Então, eu gostava mesmo de dizer que Deus operou e congratular a todos os jovens, a todas as organizações da sociedade civil que apoiaram do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro, para que esta moça tivesse o seu devido apoio. Trago esta questão ao debate porque tratou-se aqui de uma bala perdida e que ficou conhecida a existência de Alcina como uma cidadã que foi ferida por uma bala perdida e que até agora não vimos nenhuma instituição governamental a se pronunciar sobre o caso. De certo que a Alcina não estava no âmbito das manifestações, a bala foi perdida, podemos aceitar que também não foi um tiro propositado, mas por uma questão de cidadania, porque a governação é para todos e a assistência social deve ser para todos. No momento em que aquilo ocorreu, era de se esperar que alguém do governo ou do ministério que representa a segurança pública aproximasse a família para poder ajudar. Eu tive a informação na primeira pessoa da Alcina. O pai chegou a aproximar até as forças da UIR para informar que a filha foi ferida, mas ninguém se prontificou a ajudar, tanto que ela teve socorro de várias formas, porque todos, como somos cidadãos, nos sentimos na responsabilidade de nos engajar para que ela tivesse o seu devido apoio, mas eu quero acreditar que teve Alcina com a sorte de ter visibilidade, mas existem outros cidadãos que passaram pela mesma situação e que não tiveram devido apoio. Então, é importante que o governo reveja estas questões, porque parece algo minúsculo, mas deixa uma rixa na sociedade quando nós temos pessoas que foram feridas, que não estavam em nenhum momento de crise ou de manifestação e nós não conseguimos aproximar para dar a mão
para ajudar estas pessoas a se recuperar, atendendo que é uma vida parada. Nada se faz neste momento até ela ter a sua devida recuperação. Indo ao tema em debate, que é a prestação de contas ou o relatório dos 100 dias de governação do presidente, primeiro irei congratular pela atitude, mas também dizer que não é apenas algo especial ou diferente. Em democracias consolidadas ou verdadeiras, a governação deve ser nestes moldes, porque espera-se numa governação democrática a inclusão dos cidadãos na governação, espera-se a prestação de contas, espera-se a transparência, espera-se a participação dos cidadãos em cada etapa de governação, na formulação de políticas públicas. Nós esperamos que haja auscultação para que as políticas públicas reflitam aquilo que são as necessidades dos cidadãos, e também devem participar no momento da implementação, inclusive na avaliação das políticas públicas. Bem, ele abordou a questão de ter se inspirado na política de New Deal, ou o plano de recuperação econômica após a crise de 1929, que foi conhecida como a Grande Depressão. Esta política que foi implementada pelo Franklin Roosevelt, eu quero acreditar que sim, politicamente tem aqui indicadores, conforme o próprio presidente disse, que tinham 96 indicadores para que pudessem se preencher no âmbito dos 100 dias, e conseguiram pelo menos superar os 50% daquilo que é a execução, 50% a 70% da execução destes indicadores. Bem, nós vimos que na política de New Deal, ampliou-se a intervenção do Estado na economia, e também pude perceber que aqui há uma tentativa de replicar esta ideia através de ampliação de infraestruturas de serviços sociais, que é onde nós conseguimos alargar a nossa base tributária através de taxas. Também a construção de infraestruturas no domínio da educação, que tem mais escolas que estão a ser construídas, estão neste momento em obra. E percebi que também há um interesse no desenvolvimento do capital humano. Trouxe aqui uma prestação de contas em relação ao projeto, que ainda que não seja um projeto seu, que seja uma continuidade, que é o projeto de um estudante, um computador. Gostava que não fosse apenas uma questão de política, uma questão de imagem após a crise que Moçambique enfrentou, mas que fosse um processo contínuo que vai abranger todos os estudantes que têm habilidades para ajudar o país a desenvolver com conhecimento tecnológico inovador, continuando com este projeto de um estudante, um computador, não só para os estudantes de engenharia, inclusive para os estudantes de ciências sociais aplicadas, porque estes estudantes também têm utilidade para o desenvolvimento do país. No domínio da política fiscal, afirmaram que com a arrecadação das receitas, uma vez que ele mesmo usou a parábola de fazer o ovo sem omelete, conseguiram fazer o pagamento das horas extras. Mas esta questão das horas extras, me parece que o discurso de ter sido pago as horas extras no setor da saúde e da educação não está sendo bem clarificado, porque não teríamos aqui professores a continuar a manifestar, sendo que o relatório diz que fez-se o pagamento do 13º salário na totalidade, inclusive as horas extras. Então eu pergunto, as pessoas que continuam a manifestar, será que estes teriam algum problema mental? O que estaria a acontecer com estes funcionários públicos que ainda continuam com estas manifestações? E também percebeu-se que, olhando para a estratégia usada, tem aqui como um instrumento norteador os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e porque também falou
de um certo engajamento de melhorar a área de segurança do Estado, na qual falou de criação de 118 conselhos comunitários e que foram distribuídos em todo o país, e que nesses conselhos comunitários também reforçou-se a segurança e vigilância costeira, e também falou do desenvolvimento da área de hotelaria e turismo, e que neste momento estão a participar moçambicanos em feiras internacionais em Berlim, Japão, África do Sul. Dizer que se isto realmente poderá trazer benefício para o nosso potencial, que é a área de indústria e turismo. Na área de turismo, perdão, Moçambique é um país com um potencial muito alto, que se nós investirmos realmente na área de turismo, podemos não só fazer crescimento à área de turismo, mas também criamos vários centros de emprego através das áreas de restauração, hotelaria, porque enquanto não haver clientela ou não haver demanda nestas áreas, nós assumimos que também o número de funcionários que são empregues vão reduzindo. Então, é de mais-valia na área da agricultura e a área de criação. Percebi também que houve injeção aos agricultores e aos criadores de gado com novas espécies para que possam multiplicar, de modo a fazer crescer também esta área de atividade econômica. Mas gostava aqui de ressaltar só uma estratégia que pode ser muito importante neste momento de recuperação econômica e financeira, que é olhar muito para a política fiscal. Se realmente nos espelhamos na política de New Deal, a política de New Deal não olhou apenas para questões de criação de empregos, infraestruturas sociais, mas a coisa mais importante também é o controle da massa monetária. Porque nós até podemos abrir vários centros de empreendimento e investimento, mas há que salientar que há uma necessidade de separar os bancos comerciais e bancos de investimento, de modo a controlar ou a evitar a crise financeira quando estas entidades não são separadas. E muitas das vezes, porque os bancos comerciais e os bancos de investimento têm cota à parte das pessoas ligadas ao governo, às vezes nós não conseguimos fazer uma separação legítima, de modo a não cairmos nesta falência ou nesta crise financeira. Dizer que no domínio da política fiscal, nós temos aqui a questão de arrecadação de receita através de taxas, impostos, mas não é só pensarmos em arrecadar, há uma necessidade também de alargarmos as infraestruturas, há uma necessidade de aumentar as infraestruturas de assistência social básica, como infraestruturas de saúde, educação. Falou-se aqui de distribuição de livros, alimentação. Eu quero congratular esta iniciativa, que não é uma iniciativa nova. Minha mãe e meu pai me contam que no tempo de Samora, antes deles entrarem na sala de aula, tinham direito de um copo de leite e de uma arrofada. Eu penso que se o Estado tem esta capacidade, não poderia ser diferente agora. Então, poderia ter se melhorar estas condições, de salientar que não é algo diferente, só que talvez o Estado não tem capacidade de o fazer neste momento, mas se formos às escolinhas privadas, às escolas privadas, estas crianças têm sim direito a uma refeição que é para facilitar a compreensão no momento de ensino e aprendizagem, porque nenhuma criança consegue assimilar a matéria com o estômago a roncar. Então, que não seja apenas uma política para podermos entregar dados satisfatórios e bonitos quando estamos aqui a fazer a prestação de contas. Eu louvo a iniciativa e apelo à continuidade. Sobre a questão ou a polêmica da LAM, a polêmica da LAM é igual a de várias empresas públicas, como a TNCL, como a Eletricidade de Moçambique,
que esta iniciativa de reestruturação da LAM, desde o capital humano, os recursos humanos, lei existente, as infraestruturas, o organograma, sob o ponto de vista de liderança da própria LAM, que isso se estenda para as outras empresas públicas que não estão aqui a trazer resultados que são desejáveis para os cidadãos. Relativamente à negligência ou à má gestão dos recursos e até desvio de aplicação de recursos públicos nestas instituições, eu acho que não basta apenas falar e informar que haverá uma reestruturação, mas eu gostava de apelar uma investigação destes casos e se trazer à barra do tribunal as pessoas que usam dos recursos públicos para fins particulares. Falo exatamente da LAM, porque quando o presidente sai ao público, reconhece que a LAM é um grupo de nhonguistas, é um grupo que está aqui a trabalhar em prol de benefícios próprios, então tem que sair. A questão que eu colocaria ao presidente, então já identificou o nhonguista e a única sanção que vai trazer ao nhonguista é lhe substituir, mas ele não terá nenhuma sanção. Então significa que talvez eu, sendo a próxima gestora da LAM, poderei verificar que o crime compensa, porque se eu consigo retirar 15 a 20 milhões de meticais na LAM, a única sanção que eu terei é apenas ser afastada, mas posso criar o meu negócio com aquele dinheiro e continuar a viver sem nenhuma sanção. Então, temos que combater a impunidade nas instituições públicas, deixarmos a ideia de que está a se tratar de um camarada, atendendo e considerando que estas instituições públicas são lideradas por pessoas com confiança política do Partido Frelimo. Não vamos aqui isolar esta questão de que por ele ser um irmão, porque somos da mesma seita ou de uma filiação político-partidária comum, ele não merece nenhuma sanção. Então temos que começar a colocar pena a este tipo de casos. E gostava também de lamentar uma situação que ainda tem a ver com a gestão das instituições públicas, que é o apagão que ocorreu há 3 ou 2 dias no Hospital Central de Maputo. Aquele apagão deixou-me com o coração na mão. Não estou aqui para trazer este debate como mais uma rixa ao governo, mas sim para trazer uma reflexão sob o ponto de vista de gestão patrimonial e de fortalecimento das instituições públicas, principalmente destas que têm uma natureza especial, que é a saúde. A questão que me veio em mente é quem está a respirar com um dispositivo que depende de energia, o que aconteceu naquele momento? Aquela mulher que provavelmente estaria em trabalho de parto, como é que ficou naquele momento? E tantas outras questões que eu levantei. Então, eu trago isto ao debate para que possamos refletir em bons planos de contingência, sobretudo para áreas como de saúde. Não é explicável de forma natural que o Hospital Central teve um apagão de quase 30 minutos e compreendermos isto de uma forma natural, porque para uma infraestruturas como aquela, que é o Hospital Central daqui do país, não tenha um sistema de gerador automático que possa responder esta necessidade de forma imediata. Então, temos que também pensar em planos de contingência para este tipo de situação. Digo, não trago para culpabilizar diretamente ao governo, porque nós às vezes gostamos de elevar todos os problemas ao topo, mas nós sabemos que as instituições têm
um departamento de gestão do patrimônio, temos um departamento que cuida da parte elétrica. Então, para mim, aquele apagão poderá ter uma explicação e necessita de uma explicação e de uma investigação do que teria ocorrido naquele dia para que houvesse aquele apagão. Se será a negligência da área que cuida da parte elétrica, se será a negligência da área do patrimônio que não observou se o gerador estava ligado ou não, porque estamos a falar de uma situação que periga a vida, que periga a saúde do cidadão. Então, não podemos olhar este tipo de questão no ânimo leve. O governo e as entidades responsáveis por estas instituições devem começar a prestar bastante atenção, porque são estas pequenas falhas que trazem uma revolta aos cidadãos. Então, temos que trazer relatórios, mas estes relatórios devem ter bases sustentáveis, de serem acreditados pelos cidadãos. Quando nós falamos da governação, quando nós falamos das metas que foram atingidas, não vou retirar o mérito do que foi feito, porque realmente, comparando com algumas governações, acredito que nesses 100 dias parece não ter acontecido nada, mas se formos ao terreno e verificar de forma palpável, é possível sim que tenha havido um trabalho sério. Também percebi que as pequenas, as micros e médias empresas tiveram aqui um investimento para que possam se recuperar depois das manifestações. Então, não vamos aqui ignorar também alguns sinais positivos, contudo, sempre iremos alertar nos pontos que precisam de bastante atenção. Muito obrigada. De acordo com as suas declarações, mas também olhando para as realizações aqui apresentadas, de forma muito resumida, mesmo para fechar, houve de facto uma mudança real? Houve sim uma mudança, só que a mudança ainda está a ocorrer sob o ponto de vista estratégico e de planeamento. Ele ainda não reflete diretamente na vida do cidadão. Eis a razão de um cidadão comum olhar e perguntar: não consigo ver o que vocês estão a fazer. Existem casos materiais, como eu trouxe a questão de um estudante, um computador. Aquilo que atinge diretamente a vida do cidadão, isso é fácil de ser elogiado. Mas quando se investe numa pequena e média empresa, que é extremamente importante, mas como é uma estratégia macro da governação, ainda não reflete diretamente na vida do cidadão, isso não tem nenhum impacto, ou o cidadão não vai reconhecer. Vou dar um exemplo daquilo que o cidadão espera. Por exemplo, a questão do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis, houve uma política de que o preço do combustível iria baixar, e quando nós vimos o que se baixa, refletindo no bolso do cidadão, aquilo era insignificante. 43 centavos, isso no bolso do cidadão não tem nenhuma significância. Então, o tipo de resultado que o cidadão espera é um resultado que tem impacto direto na vida do cidadão. De salientar que quando se fala de combustível, agora estamos a enfrentar uma escassez de combustível, que não sabemos também se é uma estratégia para que o combustível, quando for a reaparecer, reapareça com um preço avultado em relação àquilo que foi propagado. Então, as políticas que o cidadão espera são políticas que vão refletir diretamente na sua vida, como, por exemplo, no processo de aquisição de produtos de primeira necessidade, como o arroz, o óleo, o ovo. Quando se falou de baixar as taxas dos impostos dos produtos de primeira necessidade, houve algum momento que o ovo baixou para 10 meticais, mas agora todos os comerciantes voltaram a comercializar a 12 meticais, porque afirmam que aquela política foi temporária. Agora, resta saber se há aqui uma falta de expansão das atividades econômicas, estamos a ser roubados pelo o comercializador final, ou é onde ele adquire o produto. Então, nós queremos ver indicadores materiais que refletem diretamente na vida do cidadão. Politicamente, as estratégias que foram aqui trazidas são estratégias que
são de louvar, mas não é suficiente quando isto ainda não reflete na vida do cidadão. Então, para mim, é prematuro dizer que sim ou dizer que não. Talvez, depois de ter sido implementadas estas medidas, nestes primeiros 3 meses, vamos ver o outro trimestre, que é o trimestre de resultados. Sempre que se planta uma semente, nós temos que dar tempo para ver se a planta evolui e ela começa a trazer frutos. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Dr. Nuno, queria acrescentar alguma coisa, muito brevemente, para fazermos a relação para o próximo tema. Sim, só para tentar recordar às pessoas que esta política de refeições nas escolas ou lanches nas escolas, ela muitas das vezes não é uma espécie de garantir que a pessoa entre numa sala de aulas com alguma energia. Ou seja, não é só isso isoladamente, mas é uma forma de chamar as pessoas nas aldeias para poderem aceder às escolas, porque muitas crianças não conseguem ir à escola porque não têm o que comer em casa. Mas a partir do momento que elas têm a informação de que nas escolas há refeições, elas de facto vão à escola não necessariamente pela ambição de querer aprender a ler e escrever, mas pela comida. Então, o ler e escrever aparece como consequência disso. Então, esta política é mais ou menos adotada desde os tempos do presidente Samora, até se calhar o presidente Chapo está a tentar levantar isso para, de facto, garantir esta vertente. Agora, o que nós estamos a verificar nas instituições, essa questão de o presidente anuncia que de facto há lá nhonguistas, segundo palavras usadas pelo presidente, em que colocou-se uma raposa para administrar galinhas e colocou-se gatos para vigiarem ratos. Isto significa que ele vai trocar, vai responsabilizar, não sabemos. Mas o que mais tem provocado graves problemas às nossas instituições e o país na sua generalidade é a questão da impunidade. O moçambicano sabe que pode ir contra uma lei, sabe que pode ser naturalmente corrupto, que não vai lhe acontecer nada, porque é um modus vivendi de toda uma nação. A título de exemplo, só para nós ficarmos lúcidos sobre a questão da impunidade, sobre a questão de não seriedade de nós como moçambicanos. O moçambicano já, de facto, naturalizou e transformou em uma espécie de tradição ou cultura a questão do atraso. Nós em Moçambique sabemos que uma cerimônia vai iniciar às 12, temos que marcar para 10 horas, porque nós já sabemos que há umas 2 horas de atraso, então temos que considerar aquela margem. Mas depois, essa cerimônia das 12, que foi marcada para as 10, ela evidentemente corre riscos de começar às 15. Então, nós não somos uma nação muito séria, pecamos em muitos aspectos. E como corrigir isto? É preciso que nas escolas as crianças sejam elas proporcionadas. O desporto é o melhor método de disciplinar as pessoas. A pessoa, quando sabe que tem que levantar da cama 5 e ponto, e tem que estar pronto 5h30 para poder chegar ao local de treino às 6 e ponto, a pessoa de facto consegue fazer isso com naturalidade. Agora, quando começamos a considerar, eu recordo quando estudei, quando se dizia que entra-se na sala de aulas às 7 pontos, não significava que tu tinhas que chegar à escola 7 pontos. Isto tinha o seu significado a partir do momento que tu percebias que se eu chego 7 pontos já não consigo entrar. Então tinha que chegar às 6h45. Preparar-se para a formatura. 6h50 começa o hino nacional. E depois disso, nós nos dirigimos às salas de aulas. Então, este processo todo de formatura, hino nacional, ela é feita num ambiente em que o portão da escola já está encerrado e ninguém mais entra. Então, é preciso resgatar estes valores todos que nós perdemos com o tempo e nós achamos que não são cruciais, não são importantes,
Quando a pessoa, na sua arrogância inconsciente, chega, mas cheguei. Quando alguém chega e diz, mas cheguei, significa que não respeita aquilo que está estabelecido. Quando alguém envia-te uma mensagem codificada, não codificada no verdadeiro sentido, mas codificada pelos erros, e você diz que não, eu não entendi a sua mensagem porque estava repleta de erros, diz, mas você entendeu o alcance do que eu estava a tentar transmitir. Não há necessidade de eu entender o alcance daquilo que você está a tentar transmitir. Nós não somos poetas. É preciso que nós percebamos que a mensagem deve ser muito clara. Quando a mensagem é clara, ela é compreendida. Daí que os jornalistas devem usar uma máxima. Se eu não fizer uma questão correta, não terei uma resposta correta. Então é preciso colocar a resposta correta para ter uma resposta correta. Então nós, como nação moçambicana, devemos ter uma disciplina, devemos respeitar uns aos outros. Quando há esta questão de desvio de fundos, empresas fantasmas a prestar serviços, indivíduos que são enviados para a Europa para, de facto, averiguar esses aviões que serão comprados, que eram 3 que estavam nesse plano de 100 dias, e voltam e dizem que não viram nada. Esses indivíduos deviam ser responsabilizados desde os gastos pela viagem, pela estadia, pelo consumo, tudo aquilo que o Estado gastou para dar a esses indivíduos para trazer respostas positivas, e de facto, como resposta, eles trazem a ideia de que não vimos nada. Então, se nós começarmos, se nós continuarmos a colocar a mão nos nossos dirigentes, estes como diretores, chefes de repartição, chefes de departamento, vamos continuar a ter um Moçambique sem resultado nenhum. Vamos ter 100 dias, mais 100 dias e outros 100 dias, e nunca mais vamos conseguir ter resultados satisfatórios. Então é preciso disciplina, integridade e comprometimento com a causa do Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado. É assim que nós fazemos a transição para o próximo tema, em que Agostinho Vuma, presidente da CTA, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, diz que nenhum tribunal vai revogar a decisão de Álvaro Massing se candidatar ou não à presidência daquela mesma confederação. E a primeira pergunta que eu coloco mesmo para si, Dr. Mulungu, se Álvaro Massing não pode, de forma legítima, submeter a sua candidatura. Isto não é um ato de fato legítimo ou tem que ver mesmo com os interesses de alguma elite? Bem, é assim, o Álvaro Massing foi vítima de uma gangsterização de uma agremiação como CTA, e foi usado a teoria do tempo. Ele foi marinado em banho-maria até que os prazos eles fossem de facto ser ultrapassados. Ou seja, usufruiu aqui o Vuma de uma estratégia de tempo para eliminar o potencial presidente do CTA, ou seja, um adversário muito forte. Em jogos transparentes, isto seria uma tática, uma estratégia muito bem feita. Mas onde é que está o erro dessa estratégia? E não é um erro qualquer, é um erro muito diabólico. É quando o próprio Vuma aparece com uma cara lavada nos meios de comunicação a dizer que nenhuma decisão de um tribunal, ou seja, o Vuma está a dizer que está acima das decisões do tribunal, está acima de um órgão de soberania do Estado moçambicano. Então, a partir daí, começamos a olhar para este processo com uma determinada preocupação. Quem é o Vuma para as leis moçambicanas? Quem é o Vuma para a decisão de um juiz, de um tribunal? Então, ou estamos num país democrático, de direito, onde as instituições tendem a regressar à sua normalidade, à sua funcionalidade, ou, de facto, estamos a assistir aqui uma paralisação das instituições, desde as manifestações, quiçá por um grupo violentas, quiçá para outros não tão violentas, além de consequências de manifestações pacíficas. Então, o Vuma, é preciso que ele seja chamado à colação para que ele seja responsabilizado por sentar em cima
de um processo, de uma decisão judiciária. Não podemos aceitar esse tipo de atitudes. Ou seja, o Venâncio Mondlane, a sua equipe, quando foram chamados pelos tribunais ou pelas entidades judiciais do nosso país, não tiveram um comportamento igual ao do senhor Agostinho Vuma. Eles obedeceram às instituições, eles se fizeram lá, ouviram e de facto deram um bom exemplo de cidadania. Agora, o que custou a um Agostinho Vuma de facto se posicionar e obedecendo aquilo que são as leis? A questão é essa que fica. Mas também há um outro porém. Eu recordo-me que este senhor já foi deputado da Assembleia da República, representante da Frelimo dentro da Assembleia da República. A verdade é que ele não é representante da Frelimo, é representante do ciclo eleitoral que o colocou lá. Mas ele vem da Frelimo para, de facto, representar este ciclo. Mas os deputados acabam criando uma confusão de que representam um determinado partido enquanto não representam o seu ciclo eleitoral, ou seja, representam o povo moçambicano. Então, esta seria uma oportunidade para o Partido Frelimo aparecer em público a se distanciar, no mínimo, de posicionamento de algumas figuras do partido, como Vuma. Este tipo de atitude, o partido, tendo a percepção política que tem, olhando para o panorama político nacional, devia aparecer, no mínimo, a dizer que distancia-se desse tipo de atitudes e que os seus membros não pautam muito em desrespeito às instituições e, principalmente, instituições como o tribunal, que são órgãos de soberania. A soberania está acima de tudo. Nós, povo moçambicano, somos soberanos. Agora, uma única pessoa não pode estar por cima disso. Então, esta é uma deixa que eu deixo para o partido como tal. Agora, para a própria CTA, eu acho que a CTA não é o presidente. Ela é uma agremiação. Ela devia se posicionar. Por quê? O que é que nós vamos ter como confiança a partir deste tipo de atitude, olhando para empresários estrangeiros que estão no nosso país? É que, de facto, vão olhar para aquela agremiação como não sendo de confiança. É por isso que nós ouvimos, a partir da Beira, que, de facto, eles vão criar uma espécie de CTA provincial, que vai representar aquilo que são os seus interesses. Porque uma instituição empresarial, com cunho político, muitas das vezes satisfaz um determinado tipo de grupo e não o ambiente empresarial do país. É por isso que nós estamos a verificar o que temos no nosso país. Temos um ambiente empresarial muito fraco, pouco interventivo, com poucas capacidades e ela diluído pela política porque os seus líderes máximos não conseguem, de facto, criar mecanismos sólidos para responder às suas necessidades. Então, há essa necessidade. Em termos de jogo, sim, compreendemos, usou os timings para poder afastar um adversário muito forte, como o Álvaro Massing. Mas, em termos legais, pecou muito, também porque já estava fora do seu mandato. Este é um grande problema. Estando fora do seu mandato, tomou uma decisão estruturante dentro daquela agremiação, ou seja, violou uma lei. É por isso que o tribunal também decidiu nesses termos, em termos do estatuto da própria agremiação, mas também olhando para as leis moçambicanas. Mas este senhor, mesmo estando fora do seu mandato, não foi humilde o suficiente, nem foi patriota ou cidadão o suficiente para reconhecer que o tribunal está acima de qualquer desejo do moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora Telma. Venho mesmo para si. A CTA diz representar os empresários, mas quantos empresários, principalmente os pequenos empreendedores, se sentem realmente representados, principalmente depois destas declarações e face ao escândalo em que a CTA recusa que Álvaro Massing se candidate, logo presidente da Câmara de Comércio? Bem, relativamente a esta questão, eu acho que o meu colega Mulungu foi um pouco plausível na explicação. Primeiro, uma das coisas que tem criado esta exclusão dos grandes
empresários e pequenos empresários que estão inscritos na CTA é que se replica o que tem acontecido mesmo quando é para eleição de projetos em que serão financiados e tudo mais. Geralmente, quando a pessoa não se apresenta como alguém que tem uma filiação político-partidária do partido no poder, esta pessoa sofre uma exclusão automática. Então, aqui o que está em jogo realmente é que a CTA não representa interesses de todas as empresas ou associações de atividades econômicas a nível do país, mas ela representa um certo grupo, uma pequena elite que cria oportunidades de negócio para si e as outras ficam excluídas. Por acaso eu também acompanhei mais cedo no Belas Manhãs, quando o responsável da Beira dizia que ele não vai se juntar a estas eleições. A Beira vai criar o seu pequeno corredor e vai criar a sua confederação das associações econômicas da Beira, porque a CTA é pura simplesmente uma organização que funciona com base no lobismo, que funciona com base no nepotismo, que funciona com apadrinhamentos. Ela não é uma instituição legal que representa os interesses de todos. Indo à questão do Álvaro Massing e o Vuma, eu olho para esta situação como uma rivalidade que está-se a carregar, inclusive, para questões que são de interesse comum, que não tem muito a ver com eles como pessoa. Porque, primeiro, o Álvaro Massing, eu acho que ele caiu numa armadilha muito grande que ele fez incorrer esta situação. Acredito que ele fez num bom tom. Houve aqui informações de que o Álvaro Massing conseguiu pagar cotas para mais de 30 empresas, e estas cotas, se formos a ver, variavam de 25 a 50 mil meticais. Eu acredito que ele não o fez com uma intenção, pode até ter uma intenção por detrás, mas se olharmos sob o ponto de vista material para a criminalização deste ato, se calhar eu sou amigo do Mulungu e o Mulungu diz, eu preciso de uma ajuda porque estou com cotas atrasadas e temos uma boa relação e pago. Mas também é quem pode trazer este discurso como quem estava a comprar uma eleição para ele poder conseguir aprovar como presidente do CTA. Então, é por esta razão que eu olho talvez esta questão como uma armadilha. Criou-se aqui um corredor de pessoas que poderiam arruinar a sua candidatura. Mas ele, como pessoa, eu vejo o Álvaro Massing como uma pessoa extremamente forte e competente que pode sim liderar a CTA, mas como está aqui com um adversário que já nos mostra pela forma como ele se pronuncia, que ele muito provavelmente tem um grau de influências que interfere inclusive as nossas instituições de justiça. Porque não é possível um cidadão normal, porque não importa que ele é presidente da Confederações das Associações Econômicas, ele goza dos mesmos direitos e deveres que eu e o Mulungu e qualquer outro cidadão moçambicano tem. Então, ele não pode se colocar acima do tribunal. Quando se coloca acima do tribunal, isto já mostra-nos de forma clara que nós estamos perante um país em que as nossas instituições são demasiadamente frágeis e são corruptíveis. Porque se ele consegue dizer isso num tom alto, a viva voz, para todo o povo moçambicano, que nenhum tribunal poderá revogar a candidatura do Álvaro Massing. Significa que ele tem certeza de que as instituições vão agir em seu favor. A questão que nós poderíamos colocar, o que é que lhe dá tanta certeza? O que é que lhe dá tanta certeza? Se formos numa reflexão de senso comum, acreditamos que talvez ele tenha o poder de influência, tenha o poder de corromper, tenha lobbies que podem fazer com que este processo corra de acordo com aquilo que é o seu desejo. Então, temos que aqui começar a olhar também nas estratégias de combate
a este tipo de atitudes ou de lobismo nas instituições. Porque é uma das coisas que faz com que as nossas instituições não cresçam e não desenvolvam e não hajam oportunidades para todos. Porque este tipo de atitude, refletindo num agente como o Agostinho Vuma, vai se replicar em outros cidadãos, porque já sabem que Moçambique é um país que funciona nestes moldes e isto não é algo que se esconde. Nós podemos até afirmar e reiterar publicamente que eu, com o meu poder financeiro ou com o meu poder de influência, eu posso revogar uma decisão do tribunal. Então, temos que estar num país onde gozamos de direitos iguais, deveres iguais e que nossas instituições tenham capacidade de responder conforme as leis. Muito bem, muitíssimo obrigado. Em jeito de últimas considerações, que impacto estas declarações podem ter no futuro da CTA, especialmente nas relações com o governo? Em poucos minutos. Bem, com as relações com o governo, eu tenho aqui um parecer diferente. Digo diferente porque eu sou da opinião de que boa parte dos membros da CTA tem uma ligação direta com o governo e o governo beneficia-se muito das oportunidades até de financiamento do CTA. O CTA, a qualquer momento, ou qualquer líder que for aprovado no CTA, de igual forma o governo vai tratar com muito carinho, com muito amor, por causa dos favores que a CTA pode prestar às instituições do governo. Então, o que eu pretendo aqui trazer é que até o próprio governo não consegue ser justo quando se trata de julgamento a um grupo de empresários que tem poder de influência financeira, que tem poder de influência, porque estas organizações também, de alguma forma, participam no processo de governação, no processo de tomada de decisões públicas, no processo de formulação de políticas públicas e estas organizações também têm conhecimento das falhas que o governo comete. Então, estamos aqui a falar de um grupo que nós estaríamos a falar de uma quadrilha que está junto ao governo. Então, o governo compactua com isto tudo aqui. Por isso que não espero nenhuma atitude contrária do governo, porque se tivesse que tomar uma atitude de colocar leis e criar medidas necessárias para colocar o CTA a funcionar como deve ser e tomarem decisões sérias, este seria o momento, conforme o meu colega Mulungu, em que alguma pessoa ou uma individualidade do governo ia sair para se posicionar em defesa daquilo que é justo, não em defesa de um determinado membro ou de um determinado agente que tenha poder de influência. Muitíssimo obrigado, Dr. Mulungu. A mesma pergunta para si. O impacto que estas declarações podem ter no futuro da CTA? Bem, a CTA foi banalizada, foi descredibilizada a partir do seu atual presidente. O que vai acontecer é que algumas empresas estarão filiadas a ela, mas não vão o atribuir a confiança que tinham anteriormente, porque percebe-se que ela não funciona num ambiente democrático, ou seja, quando uma instituição não funciona num ambiente democrático, não transmite confiança, porque não tem como essa instituição respeitar os trâmites legais e também quando há um conflito interno, não é possível que o processo corra com alguma imparcialidade. Sempre vai se verificar uma determinada imparcialidade. Não é possível estar numa agremiação onde há certas figuras que são intocáveis. Todos nós, segundo a lei, somos iguais, temos os mesmos direitos e mesmos deveres. Mas quando nos deparamos com este posicionamento do Sr. Agostinho Vuma, percebemos que há pessoas que de facto têm certos direitos acima dos outros. E isto, em senso comum, a interpretação é muito clara. Significa que esta figura ou confia no alto magistrado da nação ou confia no ministro da Justiça, ou seja, confia em alguma figura que está muito acima do tribunal que decidiu isto. Mas temos que perceber que não foi o juiz que decidiu, foi o tribunal. O tribunal é uma instituição, ou seja, ela é um ramo do poder judicial no nosso país. Então, quando nós temos isso, significa que estamos a caminhar
para uma falência. E já é uma espécie de tradição em Moçambique, qualquer tipo de eleição sempre termina em confusão, o seu processo nunca é claro, nunca é pacífico, sempre tem lá alguns confrontos. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos telespectadores, e assim nós damos para encerrar esta edição do Linha da Frente, com promessa de voltar na próxima terça-feira. Este foi o debate desta edição, a 29 de abril de 2025, e nós voltamos já na próxima edição. Desejamos ao caro telespectador internauta uma excelente terça-feira, uma excelente noite, mas por que não desejar uma semana abençoada, laboral. Até lá!